Fala rapaziada, saudações vascaínas, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Galera, primeiro eu quero começar já pedindo desculpa para vocês por causa da minha voz, que tá ruim, obviamente. Fui pro jogo de ontem, fui pro Maracanã ontem e, né, aconteceu o que aconteceu, né? Vou falar sobre esse jogo, o nosso pós-jogo um pouco tarde depois, que estava tentando recuperar a voz, não recuperei totalmente, mas vamos lá. Foi o que eu disse para vocês no outro vídeo. Era para sair de casa, para apoiar o time e deixar a voz no Maracanã. Agora a gente recupera para ir no domingo de novo buscar a classificação para a final. Enquanto isso, eu peço para você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e comentar esse vídeo aqui, beleza, rapaziada? Não vou tentar me estender muito por conta, né, da voz, tá um pouco rouca ainda, dá para perceber, mas vamos falar do jogo Vasco e Fluminense, né? Vasco 2, Fluminense 1, na noite em que o Vasco virou para cima do Fluminense, né? O Vasco, gente, o Vasco Fluminense é sempre um clássico muito pegado, todo mundo sabe, muito truncado, né? Um clássico decisivo. O Fluminense começou melhor, né? Conseguiu ali abrir o placar aos 20 e poucos do primeiro tempo, na minha visão, uma falha da nossa defesa, né? Uma jogada ensaiada ali, mérito também do Fluminense, conseguiu fazer com que essa bola pipocasse na área do Vasco, uma finalização que, na minha opinião, também dava para o Jardim ter pego, né? Mas a bola acabou desviando também no Andrés Gomes, enfim, não deu para a gente poder pegar esse chute aí e ter evitado o gol. Com o Fluminense saiu na frente, desde aí então, depois que o Fluminense teve mais controle nesse primeiro quarto do jogo, depois que fez o gol, o Fluminense deu recuado e o Vasco começou a mandar um pouco mais no jogo. Eu acho que o time do Fluminense deu muita bola pro Vasco, o Vasco do Diniz gosta de trabalhar muito a bola e foi aonde começou a ter a nossa reação. O Vasco começou a sufocar um pouco mais, certamente não chegando com muito perigo, mas começou a criar um pouco mais, chegar um pouco mais próximo à área do Fluminense. Acabou o primeiro tempo, né? A gente acabou saindo do primeiro tempo perdendo de 1 a 0. A gente voltou para o segundo tempo um pouco mais ligado. E com isso o Vasco foi criando oportunidades, né? Muito ali ao lado do Andrés Gomes, que no 1 contra 1, né? Foi lá e conseguiu empatar logo no começo do jogo com o Ryan, na jogada dele no 1 contra 1. Botou na frente, o lateral do Fluminense não conseguiu alcançar. Andrés Gomes cruzou para trás e o Ryan foi lá e meteu o gol, né, de empate para deixar todo mundo extremamente feliz no Maracanã. Com isso a gente começou a mandar no jogo, né? O Fluminense não conseguiu jogar a partir daí. A gente começou a ter um pouco mais a bola, né, trabalhar mais a bola, chegando. Não foi um massacre, nem no primeiro tempo, quando o Fluminense teve mais domínio, né, do jogo, e nem no segundo tempo, quando o Vasco teve mais domínio do jogo. Foi esse massacre, né, de bola na área toda hora, que os goleiros tivessem que trabalhar. Não, não foi nada disso, né? O Vasco atacou, mas não foi aquele ataque que botou o Fábio para trabalhar muitas vezes. Porém, o Fábio conseguiu trabalhar, teve que trabalhar para poder sustentar isso aí. Porém, galera, o Vasco é o time da virada. O Vasco começou a atacar um pouco mais agudo. O Diniz, inteligentemente, ele mudou, né, o panorama do jogo quando ele tirou o Nuno e colocou o Verratti. Confesso para vocês que no Maracanã todo mundo ficou meio puto com a substituição, mas eu falei que não, cara. Falei que o Verratti é um jogador que precisa estar jogando todo o jogo. Por quê? Porque ele decide, porque ele faz gol. Então ele tem que jogar, sabe? E ontem aconteceu isso. O Verratti entrou, né? E no final do jogo ali, o Ryan pegou uma bola na lateral, no estilo dele mesmo, cortou pro meio e foi embora, levando a marcação do Fluminense, passou por 3 no 4, ele sofreu a falta, bateu rápido pro Puma, o Puma jogo abriu no Andrés Gomes, que o Andrés Gomes foi lá, lançou na cabeça do Verratti, né? E o Verratti foi lá e ó, tem, como o figurino manda, né? Como a cartilha manda, cabeçada para baixo no contrapé do goleiro. E 2 a 1 Vasco.
E a torcida do Vasco não foi mais a loucura, porque o jogo acabou, né? Com isso a gente conseguiu acabar o jogo, saímos ali com a vitória, né? Que explodiu o Maracanã e deixou a gente aí, obviamente, e deixou a gente aí muito mais próximo da final da Copa do Brasil. Obviamente que não tem nada definido, o Fluminense é um time bem treinado, o Fluminense é um time que está numa melhor fase do que o Vasco, mas a gente conseguiu colocar essa vantagem, né? E a gente começa a querer um pouco mais essa vaga na final, né, do que os outros, né? Foi o que eu falei, foi o que eu falei, né? A gente conseguiu essa vitória importantíssima, a gente conseguiu essa vitória importantíssima, onde nos dá uma vantagem, mas não resolvemos ainda a semifinal. Tem o segundo jogo no domingo, onde a galera tem que ir com a mesma vontade, com o mesmo tesão, com a mesma mentalidade de deixar a voz no Maracanã, para que os jogadores do Vasco entendam que o Vasco necessita e quer esse título mais do que os outros. Então, eu acho que a gente precisa ir com tudo para cima do Fluminense no domingo, conseguir essa classificação e pensar na final, né? A gente precisa muito dessa final, a gente precisa muito dessa virada de chave. O Vasco tem totais condições de conseguir, o Fluminense tem os seus méritos também, mas a gente tem que fazer valer a nossa cruz de malta que bate no peito para a gente conseguir essa vitória, né, e passar para a final da Copa do Brasil, onde seria muito aí positivo para a gente. A gente acha que a gente precisa estar num patamar mais acima, e isso passa por essa competição agora da Copa do Brasil. Precisa vencer a Copa do Brasil para poder subir para a Libertadores, então é extremamente importante para a gente. Eu acho que os jogadores entenderam isso, a torcida entendeu isso, e quando a gente jogou junto ontem, o negócio ficou estreito para o Fluminense. É exatamente isso que a gente tem que fazer no domingo. Repetir o que a gente fez ontem. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Eu falei pra vocês que eu não vou estender muito por causa da minha voz, mas é isso, né? Verrete metendo aquela cabeçada e o nosso Ryan fazendo gol também, o nosso cria. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Mais uma vez, para você, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu. Vasco!